Oi, queridas crianças do nono ano. Nessa aula de hoje, na 14ª aula de ciências, a gente vai falar sobre a representação das reações químicas, e o balanceamento das reações químicas. Para tanto, vamos para o nosso primeiro slide. Então, pessoal, veja só, a gente vai primeiro entender o que é uma equação química. Até eu já falei para vocês em aulas passadas sobre equações químicas, mas vou falar novamente, vou acrescentar mais algumas coisas, ok? Então, enfim, professor, o que é uma equação química? Uma equação química é uma representação de um fenômeno químico, ou seja, a representação de uma reação química, ok? Através de símbolos. Então, imagine que tem uma reação química acontecendo, imagine que eu quero representar essa reação química, eu quero representar esse fenômeno químico. Eu posso representá-lo através de uma equação química. E para eu representá-lo através de uma equação química, eu tenho que colocar os símbolos que representam aquelas substâncias que estão reagindo e o símbolo das substâncias que estão sendo produzidas, ok? E isso é o que a gente chama de equação química. Para a gente entender melhor a equação química, eu trouxe aqui exemplos para vocês, vamos para os componentes de uma equação química, Então, o primeiro componente são os símbolos dos reagentes, lembrando que reagente é tudo que está antes da seta, Então, o que está antes da seta eu chamo de reagente. Então, nesse caso, os reagentes vai ser o hidróxido de sódio, que eu represento o símbolo dessa substância, hidróxido de sódio, NaOH, Vai ser, portanto, formado de um átomo do elemento sódio, um átomo do elemento oxigênio e um átomo do elemento hidrogênio, Vai reagir com ácido clorídrico, representa o ácido clorídrico por HCl, um átomo de hidrogênio e um átomo do elemento cloro, beleza? Então, aqui eu representei os reagentes através dos símbolos de suas moléculas, ok? E depois da seta, eu vou ter os produtos, Inclusive, essa setinha é o símbolo de uma transformação química, ok? Então, após a seta, eu tenho os reagentes. Eu também vou colocar o símbolo dos reagentes. Então, o símbolo aqui, depois da seta, eu tenho os produtos, tio Renê. E eu também vou representar esses produtos através de símbolos. Os produtos vai ser o cloreto de sódio e a água. O cloreto de sódio, ou seja, o sal de cozinha, o sal comum, aquilo que a gente adiciona aos alimentos para salgá-los, Então, o cloreto de sódio é um átomo do elemento sódio junto com um átomo do elemento cloro, E vai ser produzido água. A água que a gente representa por H2O, isso aí é vastamente conhecido, Água e H2O. Ou seja, dois átomos de hidrogênio e um átomo do elemento oxigênio, ok? E aí, galera, então a gente já viu que tem os símbolos dos reagentes, entenda o que está antes da seta, e o símbolo dos produtos, entenda o que está depois da seta, Seta que está representando uma transformação química. Aí nós também temos a atomicidade, nem coloquei aqui, mas tem também a atomicidade. A atomicidade é os números que estão em frente dos elementos, Então, professor, aqui não tem número nenhum, aqui também não tem um, aqui não tem nenhum número. Quando não tem nenhum número, está subentendido 1. Por isso que eu botei um átomo do elemento sódio, um átomo do elemento oxigênio, um átomo do elemento hidrogênio. Então, quando não tem nenhum número, está subentendido 1. Um átomo de hidrogênio, um átomo de cloro. Então, isso é a atomicidade, está dizendo quantos átomos tem de cada elemento desse na molécula ou no reagente como um todo, Então, perceba que aqui já vai ser 2, o 2 eu represento, 2 átomos de hidrogênio, aqui um átomo de oxigênio. Então, é isso que eu chamo de atomicidade. Além da atomicidade, a gente tem os coeficientes estequiométricos. Os coeficientes estequiométricos nada mais é do que os números que estão em frente das moléculas. Então,
Professor, mas aqui não tem número nenhum. Quando não tem número nenhum, está subentendido que é o número 1. Então, tem uma molécula de hidróxido de sódio reagindo com uma molécula de ácido clorídrico, produzindo uma molécula de cloreto de sódio e uma molécula de água. Okay? Então, esses são os coeficientes estequiométricos. Beleza? Aqui embaixo também, ó. Então, um zinco está reagindo com duas moléculas de ácido clorídrico, produzindo uma molécula de cloreto de zinco e uma molécula de gás hidrogênio, beleza? Então perceba que os números que estão aqui na frente são os coeficientes estequiométricos, enquanto a atomicidade indica um número de átomos em cada molécula, né, o coeficiente estequiométrico diz quantas moléculas tem, ok? Beleza? Tranquilo? Desculpe. Também, na equação química, a gente também representa, né, o estado físico daquilo que está reagindo e o estado físico daquilo que está sendo produzido, ou seja, dos produtos. Veja que aqui em cima eu nem coloquei, mas aqui embaixo perceba que eu coloquei, né? O certo é colocar, então aqui embaixo dá mais certo, né? Porque aqui em cima eu estou colocando que o zinco sólido, esse S representa sólido, né? Está reagindo com dois ácidos clorídricos em meio aquoso, ou seja, dissolvido na água, no ambiente aquoso, né, na água, produzindo cloreto de zinco na água, ou seja, no ambiente aquoso, né, e também produzindo hidrogênio na forma gasosa, né, aqui o Gzinho representando gás, ok? E também eu posso representar as condições em que essa reação está ocorrendo. Então, aí eu boto aqui em cima da setinha. Por exemplo, se essa reação para acontecer é obrigado investir calor, então eu coloco aqui o nome calor, ok? Ou se para essa reação acontecer precisa de luz, né? Então bota ali o nome luz, né? Então também a gente pode indicar as condições necessárias para a reação química acontecer, tranquilo? Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre equação química, desculpe, e os componentes dessa equação química. Então agora a gente vai falar de estequiometria. Para tanto, vamos para o próximo slide. Então, pessoal, professor, o que é o balanceamento das equações químicas, que a gente chama também de estequiometria, né? O balanceamento das equações químicas nada mais é do que você ajustar, você fazer um ajuste dos coeficientes estequiométricos de forma que o número de átomos de cada um dos elementos nos reagentes tenha uma simetria, ou seja, seja igual, né, ao número de átomos dos produtos. Então é isso que é balanceamento de uma equação química, né? A famosa estequiometria. Nada mais é do que você fazer os ajustes para que o número de átomos nos reagentes, né, seja igual ao número de átomos nos produtos para cada um dos elementos. Até porque isso tem que ser feito para obedecer às leis ponderais, né? Principalmente eu posso citar para vocês a lei de Lavoisier, onde diz que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, né? Como diria Lavoisier, entre aspas, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, para obedecer e deixar Lavoisier alegre, a gente tem que fazer esse balanceamento, esse ajuste. Como assim, professor? Veja, eu tenho gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio, produzindo água. O gás hidrogênio é H2, o gás oxigênio é O2, aí produziu água, mas que é H2O. Mas perceba que no H2O eu tenho um oxigênio, né? E no gás oxigênio eu tenho 2 oxigênios. Então tá errado, eu tenho um aqui e eu tenho 2 aqui. Então eu vou colocar o número 2 aqui na frente, ou seja, fiz o ajuste, agora vai dar certo. Agora eu tenho aqui 2 oxigênios e 2 vezes 1, 2. Então também vou ter 2 oxigênios aqui. Então o número de oxigênio nos reagentes e o número de oxigênio nos produtos tal e qual.
igualzinho. Mas perceba que quando eu botei o 2 aqui na frente, ficou quantos hidrogênios? 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio. Então, eu vou ter que colocar um 2 aqui também. 2 vezes 2, 4. Agora sim, eu tenho 4 átomos do elemento hidrogênio, 4 átomos do elemento hidrogênio. Portanto, tudo que tem nos reagentes também vai ter nos produtos. Aí eu posso representar aqui embaixo para ficar melhor para vocês entenderem. Então, eu tenho quantas moléculas de hidrogênio? 2 moléculas de hidrogênio. Então, 1, 2. Cada molécula de hidrogênio tem quantos átomos de hidrogênio? 2. Então, essa molécula de hidrogênio tem 1, 2 hidrogênios. Essa outra molécula de hidrogênio tem 1, 2 átomos de hidrogênio. Ou seja, quantos hidrogênios eu tenho aqui? 4, né? Aí vai reagir com uma molécula de oxigênio. Uma molécula de oxigênio tem quantos átomos de oxigênio? 1, 2 átomos de oxigênio, né? Aí vai produzir 2 moléculas de água. Nessas 2 moléculas de água, eu vou ter quantos hidrogênios? 1, 2, 3 e 4. Aqui também, 1, 2, 3 e 4. Nessas 2 moléculas de água, eu vou ter quantos átomos de oxigênio? 1, 2. Aqui também vai ter 1, 2. Então, perceba que ao fazer os ajustes que são necessários, eu estou fazendo com que a equação química, né, obedeça às leis ponderais, ok? Ou seja, tudo lá do reagente é tudo lá dos produtos, beleza? Tranquilo? Então, olha essa outra aqui. Essa aqui é muito fácil, né? É só para a gente ilustrar. Ó, um carbono reagindo com gás oxigênio, produzindo o CO2. Aqui eu nem precisei fazer ajustes porque tudo deu certo. Ó, eu tenho um carbono aqui, eu tenho um carbono aqui. Eu tenho quantos oxigênios? 2 oxigênios aqui, 2 oxigênios aqui. Então já está balanceada, né? Não precisa eu colocar nenhum ajuste, a reação já saiu balanceada. Tranquilo? Então, mas é importante que a gente dê uma olhada, uma checada nos reagentes e nos produtos para ver se a equação química está balanceada ou desbalanceada. A equação química sempre tem que estar balanceada, ok? Ou seja, mostrando que tudo que tem nos reagentes é justamente tudo que tem nos produtos. Não pode ter mais coisa nos reagentes do que nos produtos e vice-versa. Não pode ter mais átomos nos reagentes do que nos produtos, porque nada se cria, né? Nada se cria, tudo se transforma, como diria o Lavoisier. Então, pessoal, era isso que eu queria falar hoje para vocês. Até nosso próximo encontro. Tchau, galera!